O Supremo Tribunal Federal pediu que a Câmara dos Deputados se manifeste em até 10 dias no processo que questiona a aprovação da PEC da blindagem. Reportagem de Pedro Teixeira. A decisão é do ministro Dias Toffoli, relator de ação movida pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar entrou com um mandado de segurança, argumentando que a proposta afronta a Constituição. Pede ainda que o Supremo decida, com urgência, impedir a tramitação da PEC da blindagem até que o tribunal discuta o mérito das questões levantadas na ação. A PEC que foi aprovada nesta semana restringe a ação da Justiça contra deputados e senadores que só poderiam ser presos ou perder o mandato mediante autorização do Legislativo e em votação secreta. Nesta quinta-feira, o decano do STF, Gilmar Mendes, disse que mesmo se a PEC estivesse em vigor, não mudaria o atual entendimento da Corte. Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. Em outro tema que opõe o STF e o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, escolheu o deputado federal Paulinho da Força como relator do projeto de anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. A escolha do parlamentar do Solidariedade, no entanto, se deu por conta da proximidade dele com o ministro Alexandre de Moraes, um dos principais opositores do perdão judicial. Moraes e Paulinho têm uma relação de longa data, desde quando o ministro trabalhava como advogado em São Paulo. O parlamentar também atuou fortemente nos bastidores para barrar a proposta do voto impresso quando Jair Bolsonaro era presidente. Alvo de críticas da oposição, como relator, Paulinho afirma que é contra uma anistia irrestrita, como quer o PL. Acho que nós vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Que talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. Um dia após a aprovação da urgência da anistia, o ministro Flávio Dino determinou a abertura de inquérito contra Bolsonaro e 3 dos seus filhos com base no relatório da CPI da Covid. O documento inicial da comissão apontou indícios de crimes como fraudes em licitações e superfaturamentos, mas o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou os pedidos de ação penal. Tiago, deixa eu começar por uma citação tão antiga, né, clássica. Todos os caminhos levam a Roma, na nossa política todos os caminhos levam ao Supremo. E dali para onde? Dessa vez está levando particularmente ao Supremo, né, William? A gente tem, desde o início do governo Lula III, visto um realinhamento entre Supremo e Palácio do Planalto para compensar a dificuldade que o Planalto tem no Congresso. E depois de muitos meses, o embate entre o Supremo e o Congresso retorna aos holofotes. Eu tendo a ser um pouco mais otimista, eu acho que é uma coisa, digamos, sazonal, temporária, mas que naturalmente está muito ligado ao evento que a gente viu na semana passada, particularmente a conclusão do julgamento da ação penal sobre o 8 de janeiro. Eu acho que existem hoje duas grandes questões movendo o Supremo. Uma que reforça essa sazonalidade que eu mencionei, que é justamente um esforço de parte do Supremo de dizer ao Congresso, olha, enquanto vocês apostarem em Jair Bolsonaro e companhia, a gente não vai parar. Enquanto vocês apostarem em tentar retomar seja a elegibilidade do ex-presidente, seja colocá-lo de alguma forma em evidência, esse esforço do Supremo em continuar indo atrás do ex-presidente, por exemplo, no caso da CPMI da Covid, esses esforços não cessarão. Me parece que é algo sazonal, nesse caso em particular, porque é algo que está fadado a terminar, né? A anistia, sobre a qual a gente deve falar mais adiante, é algo que, se vingar, não deve vingar como a ala mais extrema do Congresso, da extrema-direita, deseja. Portanto, esse choque entre Congresso e Supremo também deve se arrefecer. O que me chama a atenção em particular, e isso talvez não seja tão sazonal assim, é o que se começa a ver no Supremo Tribunal Federal com alguns julgamentos, por exemplo, o julgamento das emendas parlamentares, em relação a um esforço crescente
para tentar conter o que parte dos ministros supremos julga como, digamos, uma espécie de tentativa de limpar o cenário, ou seja, atos vistos nos últimos anos que não estão de acordo com o regime republicano. Então, estamos falando das emendas parlamentares, a gente está falando agora da PEC da blindagem, né, que foi aprovada recentemente pela Câmara. Então, essa tentativa de, digamos, limpar um pouco o cenário, coisa que tem a ver muito com uma luta anticorrupção, que a gente está acostumado a ver, a gente viu isso muito na Lava Jato, eu acho que isso começa a ganhar fôlego no Supremo, isso talvez não seja sazonal. Eu acho que esse é o principal risco que o conflito entre Congresso e Supremo tem hoje em dia, porque isso me parece que é algo que não deve se encerrar. Vamos ver, Daniel, o que é sazonal ou não? Sazonal quer dizer passageiro. Se bem que sazonal também pode ser interpretado como se repete todo ano, né? Vamos lá, Daniel. O Thiago tocou num ponto crucial ao falar de emendas parlamentares. A gente viu no VT que nós exibimos, do nosso colega Pedro Teixeira, essa provocação do Dias Toffoli pedindo esclarecimento sobre a PEC da blindagem. Isso, na verdade, é o menos preocupante de algumas movimentações ali nas últimas 24, 48 horas que acirraram bastante a tensão com o Congresso. Aí você tem Flávio Dino hoje dando um recado, no fundo, para Eduardo Bolsonaro. Se referiu a Chiquinho Brazão, mandante lá do assassinato da Maria de Franco, mas dizendo, olha, é impossível o exercício do mandato parlamentar sem a presença física. Isso claramente tem um endereço, né? Você teve ali o Gilmar Mendes avançando, dando prosseguimento à ação do Solidariedade, partido do Paulinho da Força, sobre impeachment de ministro do Supremo. E você tem uma sinalização de Flávio Dino, novamente, de que quando o Supremo virar a chave, quando Edson Fachin virar presidente do Supremo no lugar do Barroso, isso vai acontecer na virada desse mês, que tudo indica que vamos finalmente ver pautada a ação mais ampla sobre emendas parlamentares, que vai dizer se emendas impositivas são constitucionais ou não. E aí é mexer num vespeiro muito grande, porque a grande maioria da Câmara, do Senado, não está preocupada nem com a anistia de Bolsonaro, nem com isenção de imposto de renda, nem se vai ter aborto ou liberação de drogas. A agenda não é essa, a agenda é emenda parlamentar. E aí o bicho pega. Aí o bicho pega porque é uma ferramenta de poder essencial, Daniel. Exatamente. E o parlamento não vê o Supremo como alguém que arbitra com neutralidade e com parcialidade. Não entro no mérito disso. Mas é como o Congresso vê o Supremo. Pelo contrário, o que o Congresso vê é um Supremo abusando da sua autoridade e fazendo dobradinha com o governo. Então, tudo isso, com o julgamento de emendas parlamentares, é um vespeiro enorme. Então, se eu pego o final da intervenção do Thiago e o que você acabou de dizer, o que a gente pode imaginar que vem é um acirramento da luta pelo poder, Caio, ou não? Não, sem dúvida. Esse é o caminho e a questão das emendas principalmente. O Congresso se identifica, mais do que uma dobradinha que o Daniel coloca, uma aliança política mesmo em curso do Lula com o Supremo Tribunal Federal, e há diversos exemplos que comprovem e que sustenta essa leitura, da qual eu também me integro. São aliados, sim, políticos, e aí a questão das emendas, quem lidera a cruzada contra as emendas é o Flávio Dino, que era o ministro do Lula. Então, assim, fica tudo muito nítido, e essa conta para o Congresso Nacional, ela fecha. Essa é a grande disputa daqui a algumas semanas, quando for pautada essa questão. Alguém tem que ceder, mas ninguém parece que vai ceder. Não tem nenhuma sinalização. Eu aposto que, no caso do Paulinho, hoje, foi uma boa escolha, e ele já dando a letra, né? A letra é isso, ó, ninguém vai ficar satisfeito. Isso vale não só no texto final da anistia, mas no texto também e nesse embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Então você tem ali uma tentativa de alguma concertação em torno do tema de anistia, dentro de uma briga localizada ali entre Congresso e Supremo. Mas isso, a tendência é de ampliar, principalmente para essa questão das emendas. E muito me chama a atenção, William, só para finalizar, é esse andamento da ação do Gilmar Mendes. Na verdade, é uma ação do Solidariedade e da AMB, né, Associação dos Magistrados do Brasil, avaliando, questionando o Supremo se seria constitucional o rito
para impeachment do Supremo, porque a tese que parece começar a aparecer, e o Gilmar, como decano da Corte e alguém que tem muita leitura política, já vislumbrando 2027, uma maioria bolsonarista no Senado para impeachar algum ministro, tocando essa ação, né? Que a rigor, o que a ação pode levar é que só o PGR vai poder apresentar um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Deixa eu separar um pouco os temas, senão fica para todos nós, particularmente para a audiência, é complicado entender do que exatamente a gente está falando. Eu vou voltar um pedacinho atrás, porque esse que você levantou, a gente vai pegá-lo também. E falar com o Tiago agora a respeito da fulanização dessas negociações. Paulinho da Força e sua alegada proximidade ou capacidade de se dirigir ao ministro Alexandre de Moraes. No estado das coisas, como elas estão, Tiago, essa capacidade pessoal dos agentes políticos de conversar significa alguma coisa ou é absolutamente irrelevante? Não, significa certamente, William. A gente vive um problema no Brasil já não é de hoje, primeiro de crise de liderança e depois de crise de confiança. Então, no momento que você precisa estreitar ou voltar a estreitar laços entre os poderes, dessa vez, como a gente está falando, se trata do Supremo e do Congresso, é importante que a gente comece naturalmente por aquelas pessoas que em alguns momentos ficam mais ou menos escondidas, mas que a gente sabe que têm seus vínculos, suas proximidades com as pessoas que ficam do outro lado da Praça dos Três Poderes. Então, eu acho que é positivo, eu acho que é uma boa sinalização. Me preocupa apenas que a gente esteja tentando colocar os dois pés em cada canoa, né? Então, o presidente da Câmara pauta a anistia porque se sente devedor, particularmente da ala mais bolsonarista, mas não só, né? Tem uma ala do Centrão também que, enfim, trata esse tema com muita atenção, mas também tenta flertar, e aí nesse caso com o Supremo, com o próprio governo, ao colocar como relator dessa ação, desse projeto, alguém próximo do próprio Supremo. Como o Daniel comentou há pouco, talvez seja difícil você colocar os dois pés nas duas canoas sempre, né? Em cada canoa sempre. Nesse caso, a gente tem que pagar para ver se, de fato, o que é hoje uma possibilidade pessoal entre hoje o principal ministro do Supremo Tribunal Federal, depois do decano, e um parlamentar que até ontem estava escondido, isso por si só vai ser capaz de aproximar um vínculo que deveria ser, como você coloca, William, institucional e não pessoal. Agora, Daniel, se a gente pensa exatamente nesse ponto da relação política entre o Supremo e o Congresso, a partir do que o Caio, por exemplo, estava explicando da postura do decano. Gilmar Mendes vem e o Caio sugere, a jogada dele tem um horizonte mais distante ainda do horizonte de 2026. Seria duas jogadas de xadrez para frente. A gente poderia dizer que o Supremo está em duas jogadas de xadrez para frente e a Câmara apenas tentando derrubar o tabuleiro? É um ponto importante esse que o Caio levanta, porque qualquer projeção séria que a gente fizer sobre as eleições de 2026 vão indicar o seguinte: a direita, principalmente o PL, mas ali os partidos que orbitam o bolsonarismo e a direita, então estamos falando do Republicanos, do União Brasil, do PP, que eles vão ter maioria no Senado é líquido e certo. Eles podem ter, conforme forem as eleições do ano que vem, 2/3 do Senado. Isso não é um cenário impossível. Então, vão ter muita força, inclusive, para pautar impeachment de ministro do Supremo nas atuais condições. Não pode deixar de ser registrado que, recentemente, conseguiram 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso significa alguma coisa? Não, basta uma assinatura para fazer um impeachment avançar, desde que o presidente do Senado decida pautar. Não são precisos 41 assinaturas. E nesse ponto, Davi Alcolumbre matou no peito até agora. O problema é que em 2027, Davi Alcolumbre, ou seja quem for o presidente do Senado, não vai ter condições de matar no peito um pedido desse. Por isso que Gilmar Mendes já indica que pode estar enxergando isso e preparar um terreno para tornar mais difíceis essas condições. Agora, William, tem pontos ali em que o parlamento tem razão. A gente debateu em outros tempos como o Supremo vinha decidindo através de decisões monocráticas
que não tinham o amparo do colegiado. Se a gente voltar um pouquinho, alguns meses, e as decisões do Flávio Dino sobre emendas parlamentares foram referendadas pelo colegiado? Não. E a decisão do Alexandre de Moraes sobre IOF foi referendada pelo colegiado? Também não. Aí fica difícil defender, né?